hoje é sobre o ensaio de compactação. Esse ensaio é regido pela norma NBR 7182 e possibilita a determinação da relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca do solo quando compactado. Com os dados obtidos no ensaio, é possível obter a curva de compactação, também conhecida como curva de Proctor, que fornece a umidade ótima e a massa específica aparente seca máxima da amostra. Na figura, temos um exemplo de curva de compactação genérica. Para esse ensaio, a NBR 7182 apresenta a seguinte lista de materiais e aparelhagens: balança, peneiras de 19 e 4,8 mm, estufa, cápsulas metálicas, bandejas metálicas, régua de aço biselada, espátula de lâmina flexível, cilindro metálico com base e colarinho, soquete, provetas de vidro, extrator de corpo de prova e papel filtro. A amostra de solo deve ser preparada de acordo com a NBR 6457. Essa amostra deve ser homogeneizada e reduzida com auxílio de um repartidor e, em seguida, passada na peneira de 4,8 mm. Caso o material retido na peneira seja maior que 7% da massa total, a amostra deve ser passada na peneira de 19,1 mm. Em relação à umidade, a amostra assim obtida pode ser preparada de três maneiras: com 3% acima da umidade ótima presumível, com 5% abaixo da umidade ótima presumível e com secagem prévia até a umidade higroscópica. Por meio da porcentagem de material retido nas peneiras, a tabela 1 da NBR 6457 indica o tamanho do cilindro a ser utilizado no ensaio. Já a tabela 2 indica a quantidade de amostra a ser tomada. É possível notar que podemos fazer o ensaio com ou sem reuso de material, e que ao optar por não reutilizar, a quantidade de amostra necessária aumenta 5 vezes. A escolha do nível de energia fica a critério do projetista, podendo ser normal, intermediária ou modificada, e deve seguir os dados da tabela 1 da NBR 7182. Para a aplicação da energia, existem dois tamanhos de soquete, grande e pequeno. O soquete pequeno será empregado apenas nos casos de uso de energia normal no cilindro pequeno. Para os demais casos, deve-se adotar o soquete grande. Também é importante observar que o número de golpes por camada varia de acordo com a energia e o cilindro utilizado. Após a preparação, a amostra é passada na peneira de 4,8 mm. Como a porcentagem retida foi menor que 7%, podemos utilizar o cilindro grande ou pequeno e desprezamos o material retido. Visando utilizar o corpo de prova para o ensaio CBR, que será abordado no próximo vídeo, optamos por utilizar o cilindro grande. A energia selecionada foi a normal e, consequentemente, o soquete adotado será o grande. O procedimento será exemplificado adotando uma amostra preparada com secagem prévia e com reuso de material, sendo necessários 7 kg de solo. Após definir as dimensões do cilindro e a sua massa, o molde cilíndrico deve ser fixado à sua base e o colarinho acoplado, e o conjunto deve ser apoiado em uma base rígida. A norma recomenda que, ao escolher o cilindro grande, o disco espaçador deve ser utilizado junto com uma folha de papel filtro, visando evitar a aderência do solo ao disco. A amostra de solo deve ser levada à bandeja metálica e, com uma proveta de vidro, adiciona-se água destilada gradativamente, revolvendo o material até obter o teor de umidade em torno de 5% abaixo da umidade ótima presumível. Após a preparação do material, a compactação é realizada em 5 camadas, com 12 golpes em cada camada.
Os golpes devem ser aplicados de forma perpendicular, sendo distribuídos uniformemente sobre a superfície de cada camada. Ao finalizar a camada, deve ser realizada uma pequena escarificação na superfície. Após a compactação da última camada, o cilindro complementar deve ser retirado depois de escarificar o material em contato com a sua parede com auxílio de espátula. O excesso de material acima do molde deve ser removido e rasado com régua biselada. O conjunto deve ser pesado e, em seguida, com auxílio do extrator, retira-se o corpo de prova do molde. O passo seguinte consiste em determinar o teor de umidade da amostra, que pode ser feito de duas formas. Caso o corpo de prova não seja usado em outros ensaios, é colhida uma amostra de seu centro para a determinação do teor de umidade. Caso contrário, opta-se por colher uma porção de amostra remanescente na bandeja, retirada imediatamente após a compactação da segunda camada. O procedimento deve ser repetido até obter pelo menos 5 pontos para a construção da curva de compactação. Por meio dos valores da massa úmida, do volume do cilindro e do teor de umidade, calcula-se a massa específica aparente seca da amostra utilizando a seguinte fórmula. Assim, é possível traçar a curva de compactação, com teor de umidade em porcentagem no eixo das abscissas e a massa específica aparente seca no eixo das ordenadas. Seu formato será semelhante a uma parábola e deve possuir no mínimo 5 pontos, sendo 2 no ramo seco, um próximo à umidade ótima, preferencialmente no ramo seco, e 2 no ramo úmido da curva de compactação. A ordenada máxima da curva indica a umidade ótima da amostra e a massa específica aparente seca máxima. Durante o controle de execução de uma obra de terraplanagem, em cada camada compactada no aterro é realizado um ensaio de determinação da massa específica aparente seca do material, cujo resultado é comparado com o valor máximo obtido em laboratório. Se o grau de compactação obtido no solo compactado for maior ou igual a um valor mínimo especificado, a camada é aprovada. Caso contrário, a camada é revolvida e recompactada. Agora, para vocês refletirem sobre o conteúdo do vídeo, vamos deixar a seguinte questão. Qual a explicação física para existir, em qualquer tipo de solo, um ramo ascendente e um ramo descendente na curva de compactação? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!